Então, bom dia, pessoal. Vou falar de gestão de performance com Improvement Dialogue Card. Vocês vão ver que quando eu divulguei essa palestra e me inscrevi, a gente ainda não tinha a versão em português dessas cartinhas, mas agora saíram, mas daqui a pouco vocês vão saber como que ficou. Então, o nome original aqui está em inglês, mas já teremos em português. Eu sou o Thiago Brant, hoje eu atuo na Agilers, né? A gente forma pessoas, líderes para esse mundo da agilidade, entre outras coisas, né? A gente ensina Management 3.0, Safe, Agile People, RH Ágil também, então a gente está bastante inserido aí no mundo, mais voltado para liderança, gestão e tudo mais. E esse módulo, né, esse talk de hoje, eu me inspirei em um módulo do Management 3.0, chama Pessoas Empoderadas, né? Ele não é muito comum, quem já fez treinamento aqui de management provavelmente nunca viu, porque ele faz parte de um treinamento bem específico de agilidade em RH. Vamos ver aqui. Acho que parou aqui. Ah, voltou. E esse módulo, ele tenta ver o quê? Como podemos avaliar as pessoas e como fornecer caminhos para que elas possam crescer, né? Então, como fazer isso inspirado pelo management? Então, vocês devem conhecer as avaliações de desempenho, né? As famosas avaliações de desempenho. São legais, né? Acho que um principal ponto é, o que não é muito que as pessoas não gostam, é a periodicidade, né? Mas ela é interessante quando a gente quer melhorar a comunicação, motivar as pessoas, usar para determinar a compensação, né? O resultado de um ciclo de avaliação, ele ajuda muito nisso. Melhorar o desempenho, porque com o feedback a gente consegue ser melhor. A gente pode usar a ferramenta para tomar decisões de pessoal, né? Muitas empresas, após um ciclo de avaliação, decidem, né, sobre contratar, promover, o que fazer com as pessoas. E é um processo onde a gente documenta tudo, né? Então, até para saber o histórico do colaborador, saber o que aconteceu, onde que ele está evoluindo. Então, tem algumas vantagens. Eu acho que o que tem de desvantagem, principalmente, é que isso é feito muitas vezes uma vez por ano ou a cada 6 meses. Quando tem que fazer a cada 3 meses, o chefe surta, né? Porque é muito frequente, tem muita coisa para fazer. E aí, o que acontece? Ele chama você lá para conversar, né? E aí, tudo bem? Aí já fica aquela tensão, né? Lá vem o feedback. E aí eu trouxe um exemplo aqui. Sabe aquele relatório que você fez para mim semana passada? Ou, né, se for lá no final do ano, sabe aquele relatório em janeiro? Eu vi que você se empenhou muito, o resultado foi muito bacana. Vocês já vão perceber que eu estou usando uma estrutura famosa aí de feedback. Só que eu vi que alguns dados ficaram meio superficiais. E aí ele está falando isso para o liderado dele. E eu já pergunto agora, né? Superficial para quem, né? Então, eu, chefe, estou falando superficial. O que significa para a pessoa que está aqui? Aí eu falo, eu acho que você poderia se aprofundar mais na hora de fazer a pesquisa, né? A gente precisa ter um resultado mais profissional. Aí fica mais outra dúvida, o que é mais profissional? Né? Para mim é uma coisa, e para quem está sentado ali? E a gente termina com joinha, né? Continue assim, você está aprendendo, vá em frente que você vai crescer cada vez mais. Quem conhece o nome desse feedback? Famoso feedback sanduíche, né? Começa lá com um pãozinho em cima que é amenidades, aí dá o feedback construtivo e termina com outra amenidade. O management fala, né? Esqueça o feedback sanduíche, né? Ele até pode fazer você se sentir bem, mas não ajuda muito a equipe. O Pascoal trouxe o exemplo lá do pessoal iniciante. Para eles é legal, porque eles precisam, né, de uma luva de pelica, de um negócio mais soft. Mas para a gente que já está na estrada, a gente quer que o nosso gestor vá direto ao ponto. Me fala aí onde eu tenho que melhorar. E aí, essa semana eu fiz um workshop segunda-feira, e a líder que eu estava contribuindo nessa equipe falou, Thiago, lembra da frase, o mapa não é? E aí eu lembrei, o território. Né? Então, vocês viram que eu falei, né? Profissional, profundidade, isso aí, o chefe tem uma visão, o liderado tem outro. E é o nosso mapa, né? Então, vocês não devem ter noção, mas eu tenho 40 anos já, eu fiz esse ano, ano passado.
São 40 anos de história até estar aqui nesse palco para falar com vocês. Então, a minha visão sobre tudo isso é uma visão de 40 anos de história. Quem está sentado na minha frente tem outra visão, viveu outra história, viveu outras coisas. Então, eu também tive... Esses QR Codes são as referências, tá? Se vocês quiserem, essa é a frase que é uma dos pressupostos da PNL. Então, esse QR Code é... Se você quiser estudar PNL, essa é uma indicação. Quem conhece esse cara polêmico aqui? Essa semana ele postou algo, mas que também acendeu uma chave muito legal. Esse QR Code é o post dele, para vocês verem que eu não estou mentindo. Mas olha o que ele fala aqui. Você entende o que certas pessoas que falam para essas pessoas é menos inteligível que cantonês? Se você as forçar no que pregas, elas vão fingir que concordam. Então é o seu liderado ali. Sim, entendi. Mas elas se tornarão robôs e se sentirão miseráveis por isso. Então, é uma tradução daquela frase lá. O mapa não é território. Ele está um pouquinho com delay aqui. Que é o quê? O meu mapa é diferente do mapa do meu liderado. E eu estou esperando que ele me entenda. E é o que o Yoshima está falando. O cara acha que você está falando grego. Você está falando um monte... a gente tem que seguir os valores da empresa, o propósito, porque não sei o que é o nosso cliente. O cara ali está preocupado com o boleto, está preocupado com o filho dele que está indo mal na escola. Né? Ele não quer saber disso. E aí, esse aqui é só uma indicação, né? Quando vocês tiverem um tempinho, entra lá, segue o Seu Madruga Agilista. É um perfil no Instagram que eu recomendo. Quem for seguir, comenta lá, ó. Peguei vocês ali no TDC. Hoje eles postaram esse QR Code, dá exatamente para um post sobre avaliação de performance. Quando o Agile Coach vem avaliar as métricas individuais, ainda tem isso, né? E aí, o que o management fala? Tem uma abordagem melhor, que é o Feedback Wrap. Quem conhece o Feedback Wrap aqui? O Feedback Wrap, ele tem 5 ingredientes que ajudam as pessoas a saberem o que fazer com o feedback. Então, eu peguei aquele mesmo feedback e reescrevi usando o Feedback Wrap. Então, começa do mesmo jeito, né? E aí, fulano, tudo bem? Ele fica tenso e tal, mas aí você já fala, ó, eu li aquele relatório que você me mandou, resolvi te ligar. Esse é o contexto, eu estava lá lendo, se eu resolver te ligar é que alguma coisa eu vi, né? Então você já sabe o que vem ali. Eu senti falta de algumas informações, olha que interessante, eu, gestor. A gente trabalhou vários indicadores e eu só vi 5 na apresentação, dados, né? Se eu abrir o relatório, tem 5 indicadores, não tem como fugir disso, isso é dado, é observação. Eu fiquei um pouco frustrado. Então, já estou falando, eu bati o olho, eu vi 5 dados, me senti frustrado. Porque eu valorizo muito uma análise crítica bem feita. Então, esse é o ingrediente 4, porque que isso é importante para mim. Que tal se você tentar explorar mais essas informações e me questionar, né? Às vezes eu posso te dar um direcionamento, uma dica. Aqui são as sugestões, né? Então, esse feedback é interessante porque vocês viram que eu coloquei muito o que aconteceu, como eu me senti e o que eu sugiro. Então, eu não estou falando você errou, você precisa melhorar, você isso, você aquilo. Então, em geral, o Feedback Wrap ele é muito mais claro e a pessoa decide o que fazer com essas sugestões. Mas ainda sou eu achando que sei o que dizer para essa pessoa, né? Às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes foi um dia que o filho dele não dormiu bem e ele precisou fazer aquele relatório bem naquele dia. Ou seja, essas sugestões não têm nada a ver para ele, né? Então, o Feedback Wrap é legal, mas ainda não resolve a situação. E agora, esse é os 5 ingredientes, para quem quiser. Aqui nesse link é a documentação dele, no site oficial. E eu vou chamar... Aí eu entendi por que uma pessoa foi lá escrever um livro chamado No More Feedback. Não dê mais feedback, né? Ela fala o quê? A gente comete muitos erros em feedback, né? Então, a gente tem essa noção de que eu sei o que você tem que fazer, eu sei da sua vida, eu sei do seu mapa, né? E ela fala que a cultura de feedback, ela pode, e muitas vezes, ela vai prejudicar o desenvolvimento das pessoas.
E o impacto negativo do feedback, ele está nas principais capacidades humanas: iniciativa, abnegação e responsabilidade. Então, ela fala muito sobre o quão prejudicial pode ser um feedback. Então, fica aí a dica. Aqui tem o... Não tem em português ainda, mas espero que saia em breve. E aí eu queria fazer um experimento. Eu preciso de um voluntário que queira subir aqui no palco. Pode vir. Já faz um tempo que eu não fazia no palco, eu estou tomando meu fôlego aqui. Pode subir pela escadinha para evitar acidentes. Você é o? Andrei. Pode sentar aqui, Andrei. Eu falei que eu vou falar do Improvement Dialogue Cards, né? Então vai ser rapidinho, Andrei. É a seguinte, a gente tem... Opa! Aqui. A gente tem 4 pontos que a gente pode conversar para te ajudar a ter melhoria, para ver o que você pode trabalhar aí no seu dia a dia. Então, você sabe que tem um monte de gente te assistindo, tem 170 pessoas online, para vocês saberem, tá? Qual desses campos você gostaria de conversar aqui? Se ficar em dúvida, me explica. Declarações organizacionais. Organizacionais que tem a ver sobre a organização, que é o vermelhinho. Então, vamos pegar aqui e você pode escolher uma dessas cartas. Aí pode pegar, tem uma frase escrita nela, você vai ler ela e aí você vai continuar com o que vier na sua mente. Qualquer coisa que vier, pode deixar soltar. Posso falar aqui? A empresa fica feliz quando ganha muito dinheiro. Mas e aí, como que está você nessa pegada? Não entendi a pergunta. A empresa fica muito feliz quando ganha dinheiro. E você, nesse cenário? Como eu fico feliz aí? Então, como você contribui para isso? Eu contribuo? Bom, eu contribuo criando ferramentas para a eficiência da operação. E como estão essas ferramentas? Dá para melhorar. O quê? Os processos, principalmente. E você, o que você pode fazer em relação a isso? Eu posso incentivar as pessoas, aguçar as pessoas que estão envolvidas nas dores para melhorar esses processos. Trazer ideias. Alguém aqui está com você? Você anotou? Já é um plano de ação. Então, ó, segunda, hoje é que dia? Quinta-feira. Amanhã você vai trabalhar ou vai continuar no TDC? Vou continuar. Então, na segunda já tem um plano de ação. Ela já vai começar hoje já, né? Já vai começar hoje. Ó, palmas para ele, pode deixar aqui. Vocês viram que eu não conheço ele, a empresa, não era alguém que estava marcando. Tinha umas pessoas aqui, caso ninguém se manifestasse, mas assim, ele trouxe a ação. Eu não precisei dizer, você tem que fazer isso, você está ruim naquilo. Ele mesmo achou o que ele tem que fazer. Eu fiz ele descobrir o que ele precisa, né? Isso é o Improvement Dialogue Cards, que a tradução ficou cartões para melhorar o diálogo. Então, eles ajudam, eles são frases que iniciam uma conversa sobre performance, tá? E aqui está o passo a passo, como iniciar, o que eu fiz com ele? Eu adaptei, mas eu já vou contar para vocês, tá? Esse é o oficial do site do Management 3.0. Começa a sessão do coaching, né? Coloca lá o one-on-one, pareamento, o que quer que seja. Convide o seu colega, amigo, para essa conversa em particular, de preferência num ambiente bacaninha. Imprima as declarações, está tudo aqui. Explique as regras, né? Então, a regra é, não é permitido fazer perguntas, apenas responder afirmativamente e contribuir para o diálogo. Então, não faça objeções, não corte, só deixe fluir, só aumente o diálogo. Escolha perguntas, desenvolva suas conversas e apoie as contribuições que vierem. Então, sempre apoiando, eu não contestei nada que ele trouxe, nada que ele falou. Anote as informações e itens de ação, e avalie. Então, no final, você pode, de repente, discordar e fazer alguma observação sobre aquilo. Opcional, né? Às vezes não precisa, porque o que ele descobriu já está claro o suficiente. E eu queria agora 2 voluntários. Um voluntário vai fazer o mesmo papel dele. Quem quer fazer? De ser coachado aí. Vamos lá, gente. Ó, pode vir. E eu preciso de um segundo voluntário para fazer o meu papel.
vai sentar ali no meu lugar. Ô, Ti, eu queria sugerir alguém aqui do digital, se alguém quiser entrar aqui para fazer essa interação, essa dinâmica, pode ser? Se for voluntário, eu topo. Pessoal do digital, é só mandar o convite aqui do partilhar a tela, que aí quem quiser participar consegue. O primeiro convite a vir, eu dou o aceite aqui, vocês vão aparecer aqui onde eu estou e fazer essa interação. Quem topa aí, ó? Gabriela, Francisco, Vinícius, Ticiele, Juliano, Gleica. Você é a Daniele. Daniele. Se ninguém aparecer, vai da plateia lá. Cadê o digital representando aqui? Aqui foi ali ou eu que apertei algo em dedo? Ninguém do digital, todo mundo tá então super tímido. Do presencial. Pode ser do presencial. Vamos lá, pode vir. Adoro pessoas corajosas, hein? Ó, agilidade, gente, tem tudo a ver com coragem, hein? Porque não é só fazer retrospectiva, tem que ter coragem. Mas eu vou ensinar para vocês como eu fiz. Como é seu nome? Regina. Regina. Eu usei, né? O Ralph, ele foi CEO do Management 3.0 por muito tempo. E ele... Pode pular o próximo? Não está... Aí. E ele escreveu esse livro recomendado. Eu ouvi dizer que ia sair em português, mas acho que ainda não. Então, ali dá para você fazer o download, é gratuito. E ele fala assim, né? Retire uma carta da pilha e pede ao seu membro para a equipe completar a frase. Ele vai ficar meio confuso, mas você deixa rolar. Aí você sempre concorda e vai crescendo, né? E aí você vai até chegar em algo que seja uma ação, tá? Algo que ele possa fazer. Então, qual você vai fazer o meu papel, hein? Você sentou aí, ó. Qual desses campos você prefere? Declarações relacionais. Então, é o amarelinho. Como ela se relaciona com as pessoas, equipe e tudo mais, ela escolhe uma carta. Aí você lê em voz alta e completa. Uma pergunta que você deveria fazer é... Poxa. Difícil. Como você se sente com relação a... Tem clareza do que precisa fazer ser feito? Como que é? Desculpa. Tem clareza do que precisa ser feito? Isso você se fazer, né? Ou para outras pessoas ou para você. Ok, não entendi como é que eu continuo. Continua, dá corda para ela. Tá, ok. E como você responderia essa pergunta? Como você entenderia assim? O que você acha que você precisaria fazer? Eu faria para outra pessoa, perguntaria isso para ela e perguntaria se ela me descrevesse os passos até chegar àquele objetivo, ver se o que está alinhado comigo está alinhado para ela também. Legal. E você conseguiria seguir assim? Então, se eu fizesse para você, você conseguiria seguir dessa forma? Então, você teria passos para, por exemplo, a gente fazer a empresa crescer monetariamente? Com certeza. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Você tem algum plano já para fazer isso na sua empresa ou onde você trabalha? Tenho em mente, tenho desenhado. Falta sair do papel. Então, ó, e aí? Então, qual é o próximo plano? Começar com a primeira etapa do plano de ação. Que é? É uma boa resposta. Trazer a equipe e, junto com o time, dar o primeiro passo para a gente seguir com o objetivo. Perfeito. Obrigado, então, foram ótimos. Eu coloquei vocês na fogueira, mas vocês viram, vocês se conheciam? E deu para sair com alguma ação, alguma coisa, então... E veio tudo dela, né? Então, essa aqui é a ideia do Improvement Dialogue Cards. E aí eu vou contar só um pouquinho de historinha, né? Todo módulo do Management a gente conta história, né? E é como eu tenho usado isso lá na Ashlers, na minha empresa, tá? Então, a gente começa tudo entendendo o nosso propósito. Esse quadro é o nosso clareamento de propósito. Quem quiser conhecer a tecnologia,
aqui nesse QR Code. Depois eu vou mandar para vocês todos esses links, tá? Então, vocês podem ir vendo, mas depois no final vocês vão ter todos. E aí a gente desdobra, né, o nosso objetivo, o nosso propósito em OKRs de todas as áreas, e aí a gente quebra isso. Isso aqui, gente, é um talk que eu fiz, que eu comentei sobre como a gente tem feito esse processo, até falei bastante da matriz de competências, como que ela conecta isso. Quem quiser assistir, está gravado, disponível. E aí aqui é a equipe, né? O Bruno, ele está aqui me assessorando, ele é dessa equipe, né? Personal Maps, perfil motivacional do Raise Motivation e tudo que é esse grupo que o Bruno atua e qual que é o objetivo deles, né? E aí eu vou lá até o Bruno e a gente faz o plano de desenvolvimento individual dele e ele define sua meta, suas métricas, seus KRs, sempre conectando com o de cima, né? Então hoje o Bruno tem objetivos que, se ele conseguir cumprir, ele vai conseguir contribuir para a área que ele atua e, consequentemente, para toda a empresa, né? A gente vai trabalhando isso de uma forma bem consistente. E aí, eu uso... Esse aqui é a versão online, tá? Eu tenho um board no Miro que também vai estar disponível quando vocês forem fazer o download, para quem quiser usar. Não é, Bruno? Escolhe uma cor, afirmação pessoal. Aí eu falo um número de 1 a 4, um de 1 a 10, e pego uma carta aleatória. Aí, nesse caso, a gente... eu vou colocando post-its, né, para manter a conversa ali documentada. Então, nesse dia, ele viu que ele tinha que reforçar melhor aí a agenda dos compromissos, para a gente poder ter mais sentido nas reuniões, né? Então, o Bruno tem tido uma preocupação bem legal em ter reuniões produtivas. Tudo a partir do que ele trouxe, né, sem eu precisar falar nada. E aqui... Então, essa é a ferramenta, e essa é como a gente tem usado. Então, cada ciclo que eu vou revisar isso com o Bruno ou com qualquer membro da equipe, eu abro as cartinhas e a gente tem essa conversa. E aqui é uma sugestão de leitura também, quem já conhece, sempre que a gente termina um módulo do management, a gente sugere algumas leituras. A Agile People, para quem é de RH ágil, aí é leitura obrigatória, tá? Em breve, espero tê-lo em português. Esse vai ser a gente que vai traduzir, já está com a gente, mas só estou esperando encaixar na agenda, tá bom? Da Pia Maria, que também é uma grande referência. E aí eu queria agradecer aqui a Maristela, né, do time aí da Mayra, foi quem traduziu esses cartões, a gente trabalhou nos últimos meses aí para publicar e deixar disponível para vocês. Então, se você quiser até vir aqui, Mayra, aqui. É uma iniciativa boa do Coletivo Ação aí. A gente está... o management é uma comunidade, né? Então, a gente tem que sempre trabalhar junto aí, contribuir. Então, Mayra, parabéns. Grande facilitadora. A Luísa está por aí? Vem aqui. Luísa Escobar. Hoje, se a Agilers existe, ó, eu devo tudo a ela. Ajudou muito a gente 3 anos atrás com o nosso primeiro workshop. Estou vendo presencialmente pela primeira vez na vida. A gente saiu do digital, então finalmente... A Mayra eu já conhecia, mas a Luísa é a primeira vez. Caramba. Ai, então, uma salva de palmas para as duas. Se hoje eu tenho o resultado com o management, eu devo a elas que abriram caminho aí e disseminaram isso. E aqui é o QR Code que eu falei. Então, aqui, vocês preenchem rapidinho, vocês vão receber um e-mail, já tem a apresentação, como baixar os cartões, todos esses links, e eu coloquei até o template do Miro. Então, quem tem o Miro pago tudo, pode baixar aqui. É 11h40 até meio-dia 15? Ah, então... Podemos ir? Hã? Sim, mas vamos só fazer assim, não. O Bruno vai tirar uma foto. Valeu, muito obrigado. Eu dei uma acelerada, nem precisava, mas tudo bom, a gente ainda tem algumas coisas aqui. Quem conhece a jornada colaborativa do Muniz, que a gente tem aí livros, né? Agora vai sair o livro de facilitação, né? Ele vai ser lançado agora em junho. Então, quem tiver interesse, esse QR Code, a gente vai ter um evento, o próprio Jürgen, criador do Management 3.0, vai palestrar para a gente no dia 17, que é sexta, ao meio-dia, então quem estiver trabalhando aí na hora do almoço, com tradução simultânea para português.
Ele vai mostrar para a gente o Unfix Model. Quem conhece a visão número 5 do management, crescer na estrutura, né? Tem o Medler's Game, que é aquele joguinho famoso de montar times. O Unfix, ele é um modelo para design organizacional, que ele até considera como uma evolução da 5ª visão. Então, dia 17, com tradução simultânea para português, então todo mundo vai poder entender aí o que ele tem para trazer desse novo modelo. E eu queria terminar com uma musiquinha aí, porque eu estava preparando toda essa palestra e eu lembrava muito dessa música por conta do que ela fala, ó. Não podem te dizer para mudar quem você é. Isso é tudo que eu sei até agora, né? Então, é o que eu sei até agora que eu queria trazer para vocês. Quem quiser gravar a música, ó, também tá A Pink é uma inspiração bastante para mim, que é uma mulher que sempre extrapola aí as regras e cria algo diferenciado. E agradecer a todos vocês aí, espero que tenham curtido. Sigam a gente também nas redes sociais, tudo, tá? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser, tá? Porque esse aqui ele vai dar acesso a todo o material para vocês baixarem as cartinhas. Pode parar, já. Eu até deixei as instruções, quem quiser imprimir na gráfica, né? Eu deixei certinho como que vai funcionar para sair exatamente assim. Então, se vocês quiserem usar no presencial, né? Quem quiser usar no online, tem o template ali do Miro, tá? Que já está prontinho, só subir no Miro, vocês conseguem usar. Legal? Muito bom, Thiago, muito bom. Acho que é muito legal isso de compartilhar conhecimento, trazer os links. Vocês receberam vários materiais aí para baixar também. Excelente. Vamos chamar nossa correspondente internacional, Wilson Camparini. Oi, JP! Tudo bom? Tudo ótimo, como tá o tempo aí? Aqui tá chovendo, aí tá chovendo? Aqui tá nublado, viu? São Paulo tá nublado. Boa. Ô, Guá, fiquei sabendo que tem várias perguntas aí, uma super interação do pessoal do chat. Muitas. Primeiro, parabéns, Thiago, foi uma excelente palestra. Já assisti várias suas e com certeza essa foi uma das melhores. Parabéns. Vamos para as perguntinhas aqui. Um minutinho. Agora eu a conheci no presencial. A gente chegou a se cruzar nos corredores do Itaú? Do Itaú, sim. Então. Bastante. A gente trabalhou lá, mas em áreas bem distintas. Mas vira e mexe, a gente estava lá nos encontros de agilidade, né, Guai? Foi. Ó, a primeira pergunta é do Lucas Charles. Ele perguntou quando realizar aquela dinâmica, se existe alguma cadência. Para mim, é a cadência que você se reúne com o seu colaborador, né? Então, pode ser se você faz avaliação trimestral, semestral, porque a ideia né, até a descrição do curso, da palestra, vocês vão ver, deixa de olhar para o passado e ficar, né, aquelas feedbacks que eu falei, esquece aquilo, né, você não fez isso, você fez aquilo, precisa melhorar aqui ou ali. Deixa a pessoa assumir as rédeas, né, então sempre que você for passar, rever carreira, fazer PDI, fazer avaliação de performance, é um convite para essa conversa, mas você vê que pelas passo a passo lá é a qualquer momento, né, sentiu que está necessitando aí de um papo, chama a galera, abre umas cartinhas e tem essa conversa. Não deixa para fazer só uma vez por ano, né? Isso é maravilha. Temos perguntas aqui, pessoal? Vamos lá. Fala, Thiago. Tudo bem, cara? Primeiro, parabéns pela palestra. Acho que tive o prazer de palestrar contigo no TDC Online de Porto Alegre ano passado. Então, é sempre uma inspiração aí para quem gosta do Management 3.0. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu sou certificado já de Management 3.0, mas ainda tenho um pouco de dificuldade de dar o primeiro passo dentro da empresa para a gente aplicar esses, vamos dizer, esse cinturão do Batman aí, que a gente usa o Management para sustentar o Agile dentro das empresas. Então, eu queria uma dica para quem já tem um pouco de conhecimento do management, a gente usa algumas coisas, Medler's Game, algumas internamente, mas como praticar isso de verdade dentro da empresa e como dar o primeiro passo?
Eu acho que você falou já a palavra praticar, né? Eu acho que é uma coisa que você tem que começar independente de qualquer coisa. Então, por exemplo, o Improvement Cards é outra que você pode pegar e fazer. Você não precisa de autorização, não precisa que a empresa compre a ideia, você pode fazer por conta própria. Pode até ser em pares, né? Porque você vê, não precisa ser realmente liderado e líder, pode ser pares, pode ser. Então, a mágica do management para mim é essa. Se você tem uma Luísa na sua empresa que defende lá no executivo, vai ser bem melhor. Mas é algo que você pode fazer. Quando alguém está na minha turma e fala, Thiago, nunca vou conseguir fazer isso, na minha empresa não vão deixar. Eu falei, mas você consegue fazer um personal maps ali com a sua equipe, você consegue começar essas coisas, usar o feedback wrap. Então, a dica que eu dou é, faça. Simples, isso é, o management, ele tem um espírito, eles mesmos se colocam como uma empresa experimental, né? Então, eu fiz um experimento, trazer alguém no palco para fazer algo assim, é arriscado, mas se eu não fizer, a gente nunca vai conseguir validar. E eu queria mostrar para vocês o quão simples e poderoso que é, né? Então, experimenta. A dica que eu dou é tente, insista, porque eu fiz o curso 2018, e na hora eu falei, eu precisava de certificado, porque eu precisava dizer que eu era certificado em management. Mas não entendi muito bem e deixei de lado. Em 2019, finalzinho, que eu fui retomar isso, e já faz 3 anos, então é 3 anos ali tentando, fazendo, acontecendo. Agora, talvez, eu acho que eu entendo um pouco, consegui entender muito. O Pascoal trouxe um tema crítico, porque é o módulo do management que as pessoas têm mais dificuldade de entender, né? Todo mundo fala, Thiago, complexidade, todo mundo fica lá, e ele trouxe para cá. Hoje eu consigo entender aquilo, né? Mas é uma coisa que a gente tem que praticar. E tento falar, antecipe, explore e adapte, é isso, né? Então, antecipe, imagina algo, faça um experimento, um protótipo, aprenda e adapte. Então, acho que a sua resposta está na palestra do Pascoal, é aquilo lá. Thiago, tem uns pedidos depois do pessoal lá no chat para você compartilhar o link do Miro, aí depois se você puder colar ali para o pessoal aquele QR Code, ele tem o... Será que eu consigo mandar? Eu acho que depois você consegue copiar e colar e mandar ali. O Thiago disponibiliza ali no chat para vocês. Tá. Temos mais perguntas aí? Temos. Vou unir 2 em 1 aqui para a gente otimizar o tempo. O Franco, ele perguntou se o coach, ele acompanha de alguma forma o plano, e aí eu já uno com a pergunta do Rafael, que ele falou assim, se o líder perceber, então aí o líder ou o coach perceber que existe alguma dificuldade em um aspecto específico nos primeiros cartões, cabe limitar essa escolha? Então, o coach acompanha, e o que fazer se eu tiver dificuldade ali nos primeiros cartões? Aí a gente vai entrar naquele ponto que o JP deve lidar bastante, que é o quê? A carreira é dele, né? Então, isso é uma ajuda que você, como coach, dá, mas o interesse principal é da pessoa. Então, em teoria, eu não precisaria ficar acompanhando. Eu dei lá a ferramenta, dei o tom, e a pessoa tem que fazer isso acontecer. Mas sim, você pode acompanhar, vai depender muito da maturidade do seu coach, né? Tem uns coaches aí até profissionais que vai no WhatsApp, e aí, como está a plantação, conseguiu, está fazendo, dá aquela energizada, tem que sentir muito o seu coach, tá? Eu não sei se... eu prefiro deixar, e aí na próxima você vai avaliar, né? O que aprendeu, o que rolou, o que não rolou. Então, isso vai depender muito, né? Mas eu prefiro a ideia de que a carreira é dele, é muito interesse dele correr atrás daquilo. Mas a gente aqui desse lado dá as ferramentas, a gente dá a técnica, a gente dá apoio, mas tudo depende dele fazer acontecer. E na parte, a outra pergunta você falou se desviar, né? Se você percebe. Exato, se você percebe, se o líder coach ali percebe dificuldade ali nos primeiros cartões, se cabe limitar a escolha. Eu acho que não, eu acho que é bem ficar atento, porque às vezes a pessoa vai para um caminho que você, coach, vai falar, o que ela está pensando? Será que ela trabalha na mesma empresa que eu? Gente, isso é riquíssimo você escutar alguém falando isso, porque você está percebendo como que é a percepção dos outros, né? Eu tive um aluno meu que ficou insistindo, né, que ele falou assim, que ele se era julgamento ou não, que ele falou que a pessoa fez a prova de qualquer jeito. E eu fiquei. E ele voltava naquela pergunta, voltava. Lá pelas tantas, ele falou, Thiago, eu acho que a pessoa era dislexa. Aí eu falei, tá vendo? Né? Você
quer insistir que você está certo em julgar, mas você está falando que ela é dislexa, cadê o laudo médico? Onde você viu que ela é? Então, tem um julgamento aí atrás. Então, deixa, porque a pessoa está trazendo algo que para ela é importante. E essa frase, né, ela é o quê? Um conjunto de frases poderosas e várias fontes que o Jürgen pesquisou para criar. São 160, é frase pra caramba. E ela te dá um tiquezinho assim de começa a pensar. Mas o que você vai pensar é o que está na sua mente, então tem que deixar vir. Eu prefiro não limitar, né, deixar... Né? O Bruno, às vezes, ele é difícil, então a gente tem umas conversas mais pesadas, mas eu vou, né, cutucando até ele perceber o que ele pode fazer, né? Então, vai depender muito de cada um. Boa, vamos para mais uma pergunta aqui, e aí tem duas aqui, e aí a gente fecha. Oi, obrigado por compartilhar tanto material, achei muito bacana isso. E uma questão assim, um pouco desconfortável, né? Qual é o take do Management 3.0 quando você faz um feedback, 2 feedbacks, 3 feedbacks com determinado colega e você vê que o feedback não está surtindo o resultado, talvez a performance dele não melhora e você precisa finalmente dar um feedback um pouco mais duro, porque em algum momento alguma coisa diferente tem que acontecer, né? Eu queria entender um pouquinho do take do Management 3.0 nesse tipo de situação. Eu recorri a isso um dia desses, mas de novo, né? Eu tive um gestor, né? Hoje eu recebi a notícia, eu saí do PAG, ele também, agora estamos livres um do outro. Mas ele falou para mim assim, né? Tiago, eu nunca demiti alguém, e para mim, o dia que eu demiti é um sinal da minha incompetência como gestor. Então, ele via que, se ele precisar demitir alguém, ele foi incompetente como gestor. E eu acho que é isso, se a pessoa não está pegando o seu feedback, tem que entender o que está ali. O que eu posso fazer por ela? Qual que é o momento dela? E encontrar, né? A Pia Maria, a gente usa muito a metáfora do jardineiro, né? E a gente tem que achar, às vezes, nesse solo aqui, não é o mais fértil para aquela semente. Aí a gente vai encontrar onde é, porque com certeza em algum lugar ela vai ter valor. Às vezes, a sementinha dela vai germinar em outra empresa, mas aí também cabe a gente apoiar ela a trabalhar isso, porque essa equipe que eu terminei na segunda-feira é uma empresa que eu até falei no final, gente, eu percebi nesses 3 meses o quanto vocês são cobrados e pressionados e um volume de trabalho muito grande, mas eu percebi também que esse é a cultura dessa empresa. Então, eu admiro muito esse time por estar aqui. Então, será que essa pessoa que está tão patinando é o ideal para essa cultura, né? Então, a gente tem que trabalhar. Não sei se nem precisa ser eu. Acho que sempre recebi um feedback porque eu sou muito soft, né, ao dar feedback. Mas eu prefiro ir trabalhando, entendendo a pessoa, né? Porque é aquilo que eu falei. Por que eu vou ser duro? Da onde eu tirei? Às vezes a pessoa pode ter um trauma por ter tido alguém na vida dela que foi muito duro. E aí você vai entrar numa coisa do tipo fazer o papel de alguém que foi importante na vida dela. Então é muito delicado, né? Então acho que tem que entender. Então nós líderes, gestores, temos que... Vamos fechar aqui agora, então, com a pergunta do Felipe. Oi, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer você compartilhar o conhecimento com a gente, bem legal. E aí a minha pergunta é, hoje em dia a gente realmente tem muito essa cultura e essa iniciativa de colocar a gestão da carreira na mão do próprio profissional, né? Isso é bem interessante. E aí, né, nessa estrutura que você trouxe, vai totalmente de acordo com isso. E isso é muito legal. Mas aí, no final do dia, o cara que vai decidir se aquele profissional merece ser promovido, merece um aumento, merece um novo assignment, não é ele, é o gerente. Então, eu tive a impressão que, assim, nesse modelo, pode ser que acabe vindo um feedback que o próprio profissional trouxe dele mesmo, né? Nem sei se podemos usar a palavra feedback, né? Auto-feedback. Exatamente, veio dele mesmo, os OKRs, ele que vai definir, e o gestor teve ali, pelo menos no teatro que você fez, né, muito o papel de ir dando corda para o que ele está falando. Mas aí, e se aquilo não faz sentido para o gestor? Aí o cara vai construir um feedback, um OKR, vai entregar, vai performar muito bem, mas no final o gestor pensar, ainda assim, para mim isso não é suficiente, então eu não vou te dar a promoção, não vou te dar o assignment dessa nova função, não vou te confiar um novo projeto, enfim. Como tentar conciliar essas duas coisas?
Gente, o management, ouvir essa pergunta me faz ver o tamanho da jornada que a gente tem. Ontem, cadê o Thiago aqui, que vou assistir daqui a pouco na trilha aqui da frente. A gente estava conversando sobre autosseleção, né? Hoje a gente quer o quê? Que as próprias pessoas escolham seus projetos, que as equipes decidam quem tem que ser promovido, receber aumento, mudar de área. Então, a gente está começando a trabalhar esse aspecto. O que o gestor tem a ver com isso? Como que um gestor vai saber o melhor lugar para aquela pessoa? Ele tem que ajudar que, lembra, gerencia o sistema, não as pessoas. A gente tem que, então, o self-selection coloca tudo que a empresa tem de entregas para o próximo ciclo, para o próximo ano. Coloca todos vocês aqui na sala e vocês vão se candidatar para aqueles projetos que vocês acreditam que podem contribuir melhor. Isso é autosseleção. Tem empresas que fazem isso com um sucesso muito grande. Então, assim, claro, para você fazer isso aqui que eu ensinei de uma forma plena, vai ter vários outros pontos que a gente vai ter que evoluir, como gestão e organização. Não é simples, mas é bacana, é gostoso, né? Vale a pena, no final, se empenhar nisso. Thiago, super obrigado aí pela sua submissão, obrigado por vir palestrar aqui, que está com a gente, pelo compartilhar de novo esse conhecimento com o pessoal. Aplausos, por favor, gente, para o Thiago, para a gente fechar.